Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouquinho da relação da constelação com a morte. Como que a constelação vê a morte, como que funciona todo esse processo mediante o nosso sistema familiar. Se você se interessou por esse tema, me siga aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Bom, gente, vamos lá. A morte na constelação familiar, ela não altera, né, os vínculos das pessoas. Então vamos lá, vamos começar a compreender esse processo. Quando a gente tem um falecimento na família, é essencial que as pessoas comecem a sentir o luto, né? E esse luto, ele tem que ser sentido, faz parte, né? Não existe essa questão de falar assim, ai, não vou, o luto vai durar 2 dias. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa sente o luto de uma forma. Por quê? Porque a pessoa que faleceu, ela tem vínculos com cada pessoa de forma diferente. Então, uma pessoa vai sentir de uma forma e a outra sentirá de outra. Mas não quer dizer que as pessoas mais próximas do falecido não sintam a falta dessa pessoa e que não fiquem tristes por conta dessa ausência, tá? Mas quando a gente abre o campo, quando a gente começa a olhar, nós percebemos que não existe a diferença entre a pessoa estar viva ou a pessoa estar morta. O que acontece é que às vezes a gente não olha com muito carinho para essa morte, que a gente não olha com carinho para essa perda, ou a gente continua se mantendo ali no que a psicanálise diz que é a troca, né? Que é aquele terceiro momento da morte. Eu vou explicar para vocês esses momentos todos, tá? Que é onde a gente acaba sentindo que a gente poderia trocar com essa pessoa, que ela não deveria ter ido, e sim a gente, e começa a entrar esse conflito. Então vamos começar lá pelo que a psicanálise diz, que são os 5 eventos da morte, que é, primeiro a gente nega, a gente não aceita a morte da pessoa, e é um processo, cada pessoa tem um processo, cada pessoa lida com isso de uma forma diferente, ok? Daí depois disso a gente se revolta, né? Então existe essa segunda fase que é a revolta ou a raiva, cada um dá um nome que quiser, mas enfim, é aquela hora que a gente fica muito bravo com o que aconteceu e realmente se revolta com aquilo. É um segundo passo do luto e ele também faz parte, ele também está incluso no sistema de luto, tá? Depois a gente tem a troca, que é o que eu acabei de explicar, que é, para muitos, dizem que é a barganha. Então eu começo a me questionar, por aconteceu isso com a pessoa? Deveria ter sido eu. Principalmente isso aflora muito quando a morte é repentina ou quando existe algum acidente, enfim, e que tem 2 pessoas envolvidas e uma falece, a gente acaba vivendo isso de uma forma muito profunda, né? Essas pessoas acabam precisando de uma terapia muito intensiva para conseguir sair deste momento. Cada um tem um momento, ok, gente? Então depois a gente entra na depressão, que é aquela tristeza profunda que a gente sente. Parece que nada na vida tem mais alegria, parece que nada na vida mais tem sentido. Também é um processo, também faz parte, né? E daí, por último, é a aceitação. Esta aceitação, ela pode chegar depois de meses ou depois de anos, tá? O que a gente não pode permitir é que o luto vire eterno, porque daí uma pessoa acaba morrendo em vida, né? A pessoa que fica viva, ela acaba morrendo em vida. E isso não é interessante porque não faz parte do processo da vida. Cada pessoa na sua aqui no planeta Terra, vamos dizer assim, tem o seu momento, tem o seu tempo de vida. E quando a gente começa a se colocar muito no momento de que deveria ter sido comigo e não com ele, eu acabo querendo me colocar numa posição que não é minha. Porque se a pessoa foi, é porque ela tinha que ir. Então, quando eu me coloco nessa posição, eu começo a achar, inconscientemente, muitas vezes, que eu sou maior que essa pessoa, porque eu poderia mandar na vida dela. Só que as coisas não funcionam dessa forma. Cada um tem a sua vida, cada um tem seu momento. Então, vocês precisam começar a se conscientizar
de que cada um tem o seu momento. E por que acontece muito isso, gente? Vamos voltar lá para o começo, né? Aqui no Brasil e para os países ocidentais, vamos dizer assim, a morte é um tabu. A morte é algo que não se fala, né? A morte é algo que gera medo, gera insegurança, né? Porque tudo que é o que a gente não vê, o que a gente não sabe o que acontece depois, gera esse medo. Faz parte, principalmente, da nossa cultura. Só que nós precisamos começar a entender que a morte, ela funciona da mesma forma que a vida, né? Natural. Naturalmente acontece a morte. Então, cabe a nós nos prepararmos para a morte, tanto a nossa como de pessoas muito próximas a nós, porque um dia ela chega, né? Ela é tão natural quanto o nascimento, tá? E a morte, Bert Hellinger, que é a pessoa que começou com as constelações familiares, né? Ele dizia que a morte, ela serve para pessoas, né? Que não se encontram no mundo aqui. Então, a morte ela é dividida em 3 passos, né? Que é por acontecer por 3 pessoas. Vamos voltar lá, vamos recapitular. Quando a gente tem a morte na visão sistêmica, ela diz assim, que é quando a gente não tem mais lugar nesse mundo, então a gente morre, tá? Então aí pode ser uma morte em vida, lembra que eu comentei agora há pouco para vocês, né? Quando o nosso tempo realmente se esgotou, acabou, a nossa missão aqui já foi cumprida, então é hora de ir embora. E também é hora de falecer quando chega a hora da gente dar o nosso lugar para outra pessoa. Então, não sei se vocês já repararam, mas eu pego isso muito em histórias, né, na constelação, que é quando há a morte de alguém, brevemente nasce uma outra pessoa. Então, é aquela troca. Então, alguém de idade, alguém que precisava ir, que já estava na hora, já tinha cumprido a sua missão, parte e logo em breve nasce uma outra pessoa, para que o ciclo da vida continue, para que o ciclo da família continue, né? Então, tudo existe o seu momento, tudo existe a sua necessidade, né? Então, vamos olhar um pouquinho para a dor de quem fica, né? A dor da pessoa que tá aqui, ela é muito, muito genuína, né? É uma falta tão doída, né? E eu vou falar pra vocês, né? Eu perdi meu avô faz pouquíssimo tempo, então é uma dor, né? Por mais que no caso do meu avô, ele tivesse já com 93 anos, nós já sabíamos que a morte estava próxima, né? Que ele não teria muito mais anos de vida, dói, é doído, incomoda a gente, né? E daí a gente começa a pensar na visão sistêmica, o que essa morte quer dizer, né? Então, os mortos, eles vão continuar com a gente. Não é porque o meu avô faleceu que ele não continua comigo. Na visão sistema básica, né? Nós trazemos nós, que somos de uma vida oriunda dos nossos pais. Então, nós necessariamente somos 50% pai e 50% mãe, certo? Então, nós estamos aqui atrás, os nossos pais, e atrás deles estão os nossos avós. Esses avós são compostos por pai e mãe do meu pai e pai e mãe da minha mãe. Então, eu sou, querendo ou não, 25% cada avô. Conhecendo ou não conhecendo, gostando ou não gostando, o que o meu consciente diz nem sempre é o que o meu inconsciente está dizendo. Então, eu sou 25% mesmo que eu não conheça. E quando existe uma morte dessas pessoas, eu continuo existindo. Então, eu continuo sendo uma parte dessas pessoas. Como eu sou 12,5% dos meus bisavós, de todos eles, né? Eu trago eles comigo. E o maior presente que eu posso dar para os mortos é reconhecer eles e ser feliz. Porque eles, afinal de contas, passaram a vida com a ideia de que essas pessoas que viessem pós fossem felizes. Então, a maior honra que a gente dá aos mortos é sermos felizes. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente não se permite ser feliz pós-morte de alguém, né? Não se permite levar a vida porque a gente se culpa muito, né? Ai, ele era tão alegre, ele gostava tanto disso, então não vou comer mais isso, porque é uma... Muitas pessoas, como que eu posso falar o nome?
um desrespeito, para muitas pessoas isso existe, e na verdade não, gente. A gente ser feliz, a gente brincar, ah, ganhar dinheiro, faz parte e é uma honra para as pessoas que morreram ver que a vida foi passada adiante por uma forma alegre, feliz e que a vida está sendo mantida no sistema familiar, tá? Então, essas pessoas que morreram deixam pra gente as cicatrizes delas, né? As formas delas. Então, a gente traz isso de forma boa, de forma ruim, de forma leve, de forma fraca, né? Pesado, enfim. Daí cabe a gente compreender isso, né? A constelação, quando a gente abre o campo e coloca lá, no caso que eu trabalho com os bonecos, entram pessoas e eu não sei se essas pessoas estão vivas ou se elas estão mortas. Eu sei que entra muitas pessoas, muitos bonequinhos representando o sistema familiar e daí me aparece algumas vezes, esses bonequinhos me dão indícios de que são pessoas mortas. E daí, normalmente, eu preciso olhar e conversar com a pessoa que está sendo constelada para mostrar para ela: olha, aqui tem uma morte que não foi vista. E é aí que vem as grandes questões da constelação, que são as pessoas que não foram vistas, as pessoas que não foram olhadas como mortas, né? Então entra ali os abortos, né? Então eu vou fazer um vídeo, ainda não soltei, mas já tá em caminho de sair sobre o aborto, especificamente sobre o aborto nas constelações, mas de qualquer forma, quando a gente tem um aborto e não olha para isso, é uma vida que morreu. Então a gente precisa dar lugar para isso. Também existe as mortes de pessoas que não tiveram muita aceitação na família, que sumiu e foram para outros lugares. Opa! Enfim, a gente tem essa questão de desligamentos em vida e a gente precisa olhar para isso, porque essas pessoas pertencem ao nosso sistema familiar, independentemente de estarem morando na casa do lado, ou estarem morando em outros países, ou já não estarem mais aqui. Todo mundo pertence, todo mundo tem o direito de pertencer. E quando eu não olho para essa pessoa, ou eu paro naquele estágio que eu falei lá dos 5, no estágio da troca, da barganha, que é eu tento trocar e eu fico buscando essa troca de que me leve e não deixe a pessoa ir, né? Eu travo o sistema familiar. E como que eu sei que eu travo isso? Que existe uma trava na família? Porque normalmente aparece repetições, muitas histórias iguais. Então, é uma filha que tem a história da mãe, que tem a história da avó, que tem a mesma história da bisavó, e aí eu tenho que parar e olhar para que a gente quebre isso. E como que eu quebro isso? Eu olho para as pessoas que foram excluídas, tá? Também existe o caso de pessoas que foram colocadas em clínicas, como eles diziam antigamente, manicômios, né? Que eram pessoas, muitas vezes as pessoas não eram doentes, mas uma mulher que acabou engravidando fora do casamento, ou que a família rotulou essa pessoa como uma pessoa não bem vista na família, por algum motivo, e acabam isolando essa pessoa. Então, todos esses tipos de mortes, mesmo em vida, ou mortes morridas mesmo, como dizem por aí, elas trazem pra gente vínculos. Então, a gente precisa olhar. Quando eu falei lá no campo, que aparece para mim pessoas, é isso, é a gente olhar com carinho. E como que eu faço isso? Numa constelação eu consigo olhar para essas pessoas com muito carinho, com muito amor, e eu peço sempre para as pessoas que estão constelando comigo repetirem as frases de eu vejo você, eu sei que você existe, a partir de hoje eu vou colocar você no meu coração. Então, existe a necessidade de olharmos para todos os membros da família. E não vai mudar se essa pessoa foi assassinada, se essa pessoa, da forma que ela morreu, ou se ela está viva e simplesmente não está no meu convívio, né? Então, os bonequinhos mostram para mim, sim, que essa pessoa foi, não está mais aqui, e
E muitas vezes a gente tem alguns momentos, em algumas constelações muito específicas, que a gente acaba enterrando essas pessoas, porque são pessoas que acabaram não tendo enterro. Existe toda essa questão e isso afeta diretamente a nós. Por que isso? Porque lembro que eu falei que todo mundo pertence? Então, quando alguém não se encontra, não pertence, não é olhado, as próximas gerações vão olhar para isso e vai vir. E muitas vezes vem também em forma de doença, né? Eu coloquei aqui algumas coisas para eu não esquecer para falar para vocês. Então, assim, a doença, a repetição de padrões, né? E também a dificuldade da própria pessoa em lidar com a própria vida, né? Muitas vezes o meu inconsciente, lembra que eu falei, a gente tem que seguir a nossa vida, independente de uma pessoa ter morrido ou não, porque cada um tem a sua vida. Quando eu paro a minha vida ali, eu tenho uma dificuldade enorme de seguir a minha vida daqui para frente, o que eu faço. E daí eu estagno, né? Então existe o processo de luto, mas ele tem que ter um tempo. Não vou te falar que, tem que ser 1 mês, 2 meses, 5 anos. Não, gente. Tem um tempo, mas tem a necessidade de acabar. A necessidade de honrar essa pessoa, mas seguir daqui para frente, né? Sentir um quentinho bem gostoso das pessoas que foram, mas falar: eu estou viva, eu tenho muita coisa a fazer, então eu preciso seguir a minha vida daqui para frente, né? Deixa eu ver aqui. Eu falei de aborto já para vocês. Eu acho que eu falei a maioria das coisas. A morte, ela vem no momento necessário para cada pessoa, tá? E quando não vem, não é uma responsabilidade do sistema familiar. Peraí, gente, deixa eu recapitular que eu tô falando algo assim. A morte vem da pessoa no momento que ela precisava ir, tá? Se essa morte não chega neste momento, não existe como alguém reparar isso, a não ser olhar para isso com muito carinho e muito amor. Porque se eu não olho, se eu mantenho raiva, eu coloco raiva no meu sistema familiar. E as pessoas que vão nascendo nessa família podem sim ter sentimentos de raiva, de se sentir impaciente por muitas gerações. E daí chegam pra gente aqui na constelação e falam assim: eu não sei o porquê que eu sinto tanta raiva, tanto ódio, tanta necessidade de brigar com as pessoas. Então, olhem para os mortos de vocês, tá? E assim, a gente não constela, gente, pessoas mortas, no sentido assim, eu quero constelar o porquê fulano morreu. Isso não existe, tá, gente? Eu posso constelar o meu relacionamento com a minha mãe, que já não está mais aqui. Eu posso constelar o meu relacionamento com os meus avós, que não estão mais aqui, porque isso me afeta. Isso está me deixando de alguma forma muito triste, ou alguma coisa que aconteceu que eu ainda não me conformo, então eu quero compreender. Então isso a gente constela, mas não se constela morto, tá, gente? Não vou constelar uma pessoa morta, mas essa pessoa pode e provavelmente entrará no campo, porque no campo não existe a diferença de tempo, tá? Não existe se a pessoa, porque a energia da pessoa tá aqui, tá com a gente, né? Se o meu avô, como eu disse, ele já foi embora, mas ele tá aqui comigo. Ele é uma parte de mim. Eu sou 25% ele. Então, ele pode estar em outro lugar ou depende da religião que vocês aceitarem. Mas o fato é que ele deixou uma sementinha aqui. No caso, alguns filhos, 4 netos. Então, nós 4, como netos, levamos a sementinha dele junto. E a minha filha leva a sementinha dele também, de uma forma menor, mas leva, porque a gente se vincula até 7 gerações. Existem teorias de 7 gerações, existem teorias de 12 gerações, mas o que importa é que nós trazemos todo o nosso sistema familiar, igual aqui, ó, a matriosca. Tá vendo? Aqui atrás, ó, que eu tenho no meu cenário, e eu acho sensacional isso, porque eu tenho ali, ó, eu pequenininho, minha mãe, né? Olha como vem e quanto mais antigo, maiores são, porque eles passaram a vida lá atrás. Então eu trago informações, conhecimentos deles,
né? Na forma boa e na forma ruim. Então, gente, a morte, ela não é o fim na constelação, a gente percebe isso, porque a gente deixa legado na nossa vida, a gente deixa histórias que vão se perpetuando por outras gerações. Então, cuidado com o que vocês fazem na sua vida, para que as próximas gerações sejam leves, mas também olhem com muito carinho lá para trás, né? Olhem com muito amor, porque independentemente de você ter conhecido ou não seus bisavós, seus avós, seus pais, você é um pedacinho dessas pessoas e elas vão estar sempre com você. E por isso que aparece no campo, porque você é ela. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, eu vou tentar responder os vídeos. E vão dando sugestões também de temas, porque aqui eu não vou ficar falando pra passar a mão na cabeça de ninguém, não, tá? É simplesmente o que acontece na constelação com muito amor. Gente, um beijo, fiquem com Deus.